Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 19 ao dia 25 de fevereiro de 2024. Quais são as principais energias, quais são os principais aspectos para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, essa semana a gente tem praticamente toda semana numa fase crescente, a fase crescente que ocorreu aqui no signo de Touro. Inclusive eu fiz o vídeo para vocês, eu vou deixar aí no card de informação, para quem ainda não viu, vale muito a pena assistir para entender o que é que esse ciclo da lunação aquariana está pedindo para essa fase, uma fase crescente, mas essa fase crescente aconteceu com a Vênus a 29 graus de Capricórnio, um grau anarético de fechamento de ciclo bastante sério, comprometido, às vezes um pouco severo, que está, de certa forma, pedindo uma conclusão para algo, ou seja, conclusão para assuntos de Vênus, de relacionamentos, de valores e também de Touro, de apegos, medos, inseguranças. Lembrando que essa semana já inicia com a conjunção de Vênus e Plutão. A conjunção exata aconteceu no sábado. Lembrando que Marte também já fez essa conjunção, mas essa semana a Vênus vai ultrapassar Marte na conjunção deles. Lembrando que Marte e Vênus é o nosso masculino e feminino dentro de nós ou fora de nós. E quando esses dois se unem, é quando a gente tem a oportunidade de trabalhar realmente, de finalizar, de entender, de compreender essas duas forças dentro da gente. Qual é a sua força masculina e qual é a sua força feminina? Ela está em equilíbrio ou em desequilíbrio? Como que você pode harmonizar essas duas forças? E essa semana a gente vai ter a conjunção aqui, olha, de Marte e Vênus, que vai acontecer aqui no dia 22, quinta-feira de fevereiro, lembrando que toda conjunção finaliza um ciclo e inicia um novo ciclo. Então nós vamos ter um novo ciclo da Vênus em relação a Marte. Só que não só isso, a gente teve a conjunção desses dois com Plutão, então finalizou um ciclo de Vênus e Marte em relação a Plutão e nós estamos começando um novo ciclo em relação a essa energia. E Plutão fala de morte, fala de renascimento, fala de regeneração, de superação, de entender as crises interiores, de perceber aquilo que está te dominando, te controlando. Então, todos esses assuntos estão muito intensos nesse momento no céu. E é muito importante a gente entender que, por mais que a gente esteja numa fase crescente, nós estamos crescendo, mas para que esse crescimento aconteça de forma próspera, é muito importante eliminar, ou seja, tentar fechar os ciclos de tudo aquilo que te incomoda, que te traz insatisfação, que tira a sua paz de espírito, ou até mesmo o entendimento do que está acontecendo dentro de você que te leva a ter uma baixa autoestima, que te leva a não ter coragem de agir. Isso tudo é Vênus e Marte. Se você tem medo, se você tem inseguranças, por que eu não consigo agir? Por que eu acho que eu não sou bom ou boa o bastante para tomar uma atitude, para tomar uma decisão, para seguir em frente, para fazer algo que eu queira, que eu deseja? E lembrando, dentro da energia aquariana, nós estamos falando também de uma aceitação. É como a gente quer ser aceito pelo coletivo, é como a gente quer ser visto pelo coletivo, como as pessoas e os grupos estão nos vendo. Qual é a resposta que você está tendo disso? Lembrando que Vênus é como se fosse um espelho, porque rege Libra, e Libra é o espelho. O outro nos diz aquilo que geralmente a gente não consegue perceber em nós mesmos. Então a Vênus em Aquário está mostrando justamente o que esse coletivo está vendo, qual é a resposta que a gente está tendo e como que você está se encaixando, como que você está atuando para caber nesse grupo, para ser aceito por esse grupo. E com a conjunção de Marte e Vênus, esse momento está muito significativo para que a gente tome decisões e de fato vista a roupa da nossa originalidade. É você ser muito verdadeiro com quem você é você se alinhar com a sua verdade, com as suas ideias, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de falar, com a sua forma de se expressar. É um período em que é muito válido a gente perceber o que a gente valoriza, o que a gente gosta, o que a gente quer atrair, como que a gente quer atrair, o que a gente não quer atrair, ou seja, aquilo que você não quer mais, começa a botar para fora e a descartar aquilo que não te faz bem.
A Vênus e Marte aqui também, junto com Plutão, toda essa conversa que a gente está tendo, também tem relação com a liberdade nas relações. É aquele momento em que a gente vai estar muito corajoso para dizer para as pessoas: se você não gosta de mim como eu sou, então tchau. Talvez tenham pessoas que gostem de mim como eu verdadeiramente sou, mas é aí que a gente precisa analisar, porque muitas vezes a gente perde a noção de quem a gente é para se encaixar no mundo do outro, para ser aceito, para ser amado. Existem muitas pessoas que vão buscando coisas materiais, status, títulos, posses, posicionamentos hierárquicos para que elas sejam amadas, para que elas sejam respeitadas, para que elas sejam aceitas. E muitas vezes essas pessoas elas fogem da essência delas para poder caber nesse lugar, alcançar esses títulos, essas posições, para poder ser aceito. Só que essas pessoas que geralmente têm tudo, têm muito dinheiro, têm fama, têm um monte de bajulador ao lado, mas quando essa pessoa vai dormir, quando essa pessoa volta para casa, ela se sente completamente só. Isso porque ela não está sendo preenchida com aquilo que é real, aquilo que é original, que é próprio dela. É como se a pessoa estivesse o tempo todo vestindo máscaras, se fantasiando para ser alguém que alguém venha admirar, que alguém venha valorizar, para que aquela empresa tenha aquela figura que de repente é bastante carismática, que usa o seu magnetismo para poder atrair mais pessoas, que sabe vender, que sabe se comunicar, mas essa pessoa está perdida de si mesma. De repente ela está enchendo o bolso das empresas, das instituições de dinheiro, está fazendo aquela marca ganhar visibilidade, mas e ela? Como é que ela está? Quem são os amigos de verdade? Quem são as pessoas que ela pode realmente contar? Quem que está ali com ela porque gosta do que ela é? Então essa semana a gente está com esse chamado. É você perceber como que está a sua relação social, a sua relação afetiva, a relação com seus valores, a relação inclusive de como que você está ganhando dinheiro. Se você está ganhando dinheiro, se você está recebendo uma bolada e está comprando casa, carro, conseguindo tudo o que quer, mas ainda assim se sente vazio, sozinho, sozinha, é porque tem alguma coisa errada. E dentro dos relacionamentos, isso aqui está muito importante. É aquele momento que você diz para a pessoa aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita mais. Então, se você tem alguma coisa para dizer para alguém, se você está em uma relação em que você se sente ainda preso, limitado, moldado para caber no mundo dessa pessoa, essa é a semana de libertação para isso. É você conseguir fechar esse ciclo e colocar fins e falar, não dá mais. Claro, para aquelas pessoas que estão com um relacionamento assim, já pessoas que têm um relacionamento maduro, sólido e que de repente estão tendo alguns problemas, essa semana também é uma semana muito boa para conversar e colocar as cartas na mesa, né? Colocar as cartas na mesa e falar, olha, essa questão aqui não tá legal, eu não tô gostando dessa sua postura, isso que você tá cobrando de mim tá demais. Por quê? Porque a gente está falando da energia aquariana e a energia aquariana traz um certo incômodo em relação a apegos, dependências de pessoas que não conseguem seguir por elas mesmas, pela cabeça delas, pelos desejos e vontades delas, né? Que isso aqui é Marte e Vênus. Vontade e desejo. É como se a gente viesse a encontrar essa liberdade. Ou, de repente, alguém chegar para a gente e falar, caramba, faz o que você tem vontade de fazer. Vai atrás do que você gosta. Encontra aquilo que te faz bem. Não fica atrás de mim, não fica dependendo de mim. Alguém pode dizer isso pra gente, ou a gente pode dizer isso para alguém. De repente é a hora que coloca as cartas em cima da mesa e fala, olha, vamos lá, vamos resolver essa questão. E não por acaso nós temos o arcano da semana aqui, que é justamente o mundo. E o mundo é essa conclusão. Como vocês podem ver aqui, a ampulheta finalizou. E nós temos uma semana, né, no sábado, a gente vai ter a lua cheia da lunação aquariana. A lua cheia é o máximo que a lua se ilumina. A partir daqui, ela começa a diminuir a sua luz. Não tem mais o que realizar, não tem mais o que iluminar
depois desse dia. Então aqui a gente está tendo essa revelação. Se vocês olharem o louco desse deck, ele está com máscaras, os signos aqui em torno dele são mostrados em glifo e não em símbolos, como está aqui. O mundo para essa semana está falando dessa revelação, da revelação de você para você mesmo. É você se achar. É você se encontrar. E como que a gente acha isso nessa semana? A gente acha aqui, olha, na conjunção de Vênus e Marte. Por que que essa conjunção está tão importante para essa semana? Porque a gente tem aqui, olha, os dois dispositores do nodo. Norte, que é Marte, e o nodo sul, que é Vênus. Então, Vênus é o dispositor do nodo sul e Marte é o dispositor do nodo norte. Sendo que essa semana a gente vai ter a conjunção de Quirón com o nodo norte e oposição ao nodo sul. Só para que vocês possam entender o que é que nós estamos tendo aí. Conjunção de Marte e Vênus, o casal cósmico. Essa união está trazendo uma nova percepção dos seus valores. E não só uma nova percepção, mas o agir, o decidir, o saber a direção que você quer ir, o que você quer soltar e o que você quer manter. Lembrando que o Nodo Sul está falando dos relacionamentos, principalmente. Quais são as relações, e essa relação não precisa ser amorosa e afetiva, ela pode ser uma relação de negócio, uma parceria, pode ser algo que você esteja afiliado, compromissos que você assumiu, pode ser com empresas, compromissos financeiros, todos esses assuntos estão envolvidos aqui. Só que o Nodo Sul está aqui, fazendo oposição a Quirón. Essa semana é muito provável que as nossas feridas sejam abertas, iluminadas. Iluminadas por quê? Porque Quirón está entrando em conjunção com o Nodo Norte. É aquilo que está sendo revelado. É uma revelação de qual direção tomar para a cura das suas feridas. Lembrando que o Nodo Norte, ele é como se fosse o Sol. E esse Sol, ele está mostrando o caminho, está dando a direção, está dando o norte. Para uma direção que a gente nunca percebeu, para uma novidade. O Nodo Sul é aquilo que a gente está tão acostumado a fazer que a gente já está ali vivendo aquela história e revivendo aquela história e remoendo aquela história e nada de novo entra aí. É só repetição, é repetição de ciclos, é aqui que a gente fica naquele looping eterno, porque a gente faz, aquilo escoa e a gente insiste e faz de novo, aquilo escoa, a gente insiste de novo e escoa de novo e a gente fala, não é possível, eu vou fazer mais uma vez e de repente aquilo é escoado, não traz resultados. Então, seja o que for que você esteja aí, num ciclo vicioso, que você está preso, vamos supor que você tem um relacionamento X, você termina aquela relação, aí você encontra uma outra pessoa, aí essa outra pessoa, apesar de ser diferente da anterior, tem padrões muito parecidos, aí você se vê repetindo o mesmo padrão de relacionamento, aí termina aquele relacionamento, aí encontra uma outra pessoa, começa uma nova relação e aquelas características da relação antiga continuam aqui, você vai mais um looping aqui e joga fora. Ou aquela pessoa termina com você, ou você termina com ela. Mas lembrando, são relacionamentos amorosos, mas também relação de negócios, parcerias, relação com dinheiro, tudo isso está em jogo. De repente você encontra uma parceria onde aquela pessoa tem o dinheiro ali para te ajudar, você tem as ideias, mas aí aquela pessoa começa a dar problema, começa a não trabalhar e você percebe, caramba, só eu que estou fazendo aqui, só eu que estou atuando, essa pessoa está se aproveitando de mim, aí de repente vai lá, desfaz a sociedade, desfaz a parceria, aí daqui a pouquinho encontra uma outra pessoa e segue o ciclo. Entende? É isso que a gente precisa romper. A gente está em uma semana em que o Nodo Sul vai ser olhado de frente por Quirón, então a gente vai perceber aonde estão as nossas feridas, a nossa insegurança, os nossos medos, aqueles incômodos, aquilo que de vez em quando alguém vai lá e coloca o dedo na ferida, a gente vai ter isso. Só que o Nodo Norte vai estar também com Quirón ali. E ele está mostrando, está dando a direção para a gente. Olha para cá, é aqui que está a cura. É aqui que você resolve essa questão. Você quer superar isso? Lembra da superação aqui, olha, de Vênus, Marte
e Plutão? Você quer superar isso? Bora superar. E a gente vai ter uma lua cheia no signo de Virgem, signo que fala de cura, de saúde, de uma inteligência minuciosa, onde a gente consegue perceber os detalhes e trazer mudanças para aquilo que já está acontecendo. A gente aprimora, a gente aperfeiçoa as situações, a gente consegue mudar a nossa rotina, mudar os acontecimentos da nossa vida com a energia virginiana, de uma forma a aprimorar. Portanto, que a gente não caia no lado negativo dessa lua, que é o se criticar demais, o cobrar de si uma perfeição incabível, ou cobrar perfeição demais dos outros, deixar de fazer e concluir alguma coisa porque não está perfeito o bastante, é melhor feito do que perfeito. E essa lua cheia está muito assim, faz, conclui, chega a algum resultado de qualquer forma, porque com o Sol entrando no signo de Peixes essa semana, na segunda-feira o Sol já entra no signo de Peixes. O signo de Peixes é o último signo do zodíaco. Aqui nós estamos finalizando o ano astrológico. A gente vai ter o ano novo astrológico no dia 20 de março. Ou seja, é realmente a conclusão de um ciclo. É isso aqui, olha. Você está concluindo para renascer de novo e começar de novo. Então é o mundo está dizendo, olha, o seu tempo está acabando. O tempo para resolver algumas questões importantes na sua vida, esse tempo está acabando. Aproveite, porque você pode se revelar para si mesmo e para o mundo. Você pode mostrar a sua verdadeira face, a máscara do louco aqui, olha. Está nas mãos, ele está com o rosto escancarado, os signos estão todos revelados. Ele é a expressão de todo o zodíaco. Nós somos todo o zodíaco. É a gente conseguir se harmonizar com todos os arquétipos que existem. É você estar em harmonia com tudo isso, sendo você mesmo, se alinhando com a sua força de vontade, com a força do seu querer. Mas depois de uma baita transformação de conjunção de Plutão aí com Vênus e Marte. E lembrando que no dia 28 a gente vai ter um aspecto muito bonito aqui. Uma conjunção, uma tripla conjunção muito bonita, que é a conjunção de Mercúrio, Sol e Saturno. Isso eu falei para vocês no vídeo com as previsões para o mês de fevereiro. Para quem ainda não viu, vale a pena ver, viu? Que ali eu explico bastante como é que está a energia do mês de fevereiro. E tem essa tripla conjunção também acontecendo aí, mas isso só vai acontecer na semana que vem, no dia 28. E essa tripla conjunção vai ajudar muito a gente a entender em que frequência a gente quer estar, em que nível de consciência a gente quer estar para esse próximo ciclo, para o ano novo astrológico que está vindo aí. Então nós temos um mundo todo aberto para a gente, nos dando a oportunidade de nos revelarmos para nós mesmos, e se você quiser encontrar a si mesmo, o momento é esse. Está muito propício, está muito bom. Se você quiser perceber quem você é, quais são os seus valores, como que você quer ser aceito e amado, percebendo que o amor, ele começa antes de tudo dentro de você. É amor próprio, autovalor, autoaceitação e tudo isso com a cura das suas feridas, deixando o que precisa ir escoar, saindo desse looping eterno. Então nós temos essa energia maravilhosa para essa semana. Mas vamos lá, né? Lembrando, gente, que no sábado a gente vai ter a lua cheia em Virgem. E como eu sempre faço, eu vou fazer o vídeo da lua cheia para vocês em Virgem aqui no canal. Então se inscreva no canal, acione o sininho aí para que você possa receber as notificações quando eu enviar vídeos aqui, tá bom? Lembrando que esse é o mapa da lua cheia. Para quem estuda astrologia, já vale a pena ir estudando o mapa aí, porque esse mapa tá muito interessante. E tudo isso vocês vão entender quando eu fizer o vídeo da lua cheia, tá? Então vamos olhar aqui dia a dia, rapidinho, mais uma vez, para a gente poder trabalhar essa energia durante toda a semana. Bom, na segunda-feira, nós temos a lua no finalzinho do signo de Gêmeos e o Sol vai estar aqui no finalzinho do signo de Aquário. Então nós temos aí um trígono de elemento ar. Então a gente vai estar muito inspirado aqui. Porém, a lua entra à 00:24 no signo de Câncer. Lembrando que aqui a lua fica super poderosa. Ela expressa a melhor versão dela, isso se a gente conseguir expressar a melhor versão dessa lua dentro da gente também, né? Com a lua em Câncer, a nossa sensibilidade já fica super aflorada. Só que não basta isso, a gente ainda vai ter o Sol entrando no signo de Peixes a 1h13. Ou seja, na madrugada de domingo para segunda,
a gente vai estar muito inspirado, talvez com muitas ideias, muitas percepções, mas ao mesmo tempo a gente vai começar a mergulhar numa sensibilidade, numa frequência tão sutil que talvez a gente comece a sentir as energias, comece a sentir arrepios, comece a entender as coisas por um outro prisma, as informações, os símbolos, os sonhos podem começar a ganhar cor, ou seja, a gente vai começar a perceber essa sensibilidade. Não bastando isso, a gente ainda vai ter a Lua aqui conversando com Saturno, lá no signo de Peixes. Isso ali já às 17 horas dessa segunda-feira. A Lua conversando com Saturno é como se as coisas ficassem mais concretas. Então, são os sonhos, são as ideias, são as percepções, é aquilo que você está percebendo ao seu redor e aquelas coisas estão se concretizando para você, tanto aquilo que está te iludindo quanto aquilo que é fato. Então as coisas vão ser mostradas por uma face muito verdadeira aí. Lembrando que aqui ainda Mercúrio está no signo de Aquário. Então a nossa mente está super conectada com um lado lógico e racional e pragmático muito interessante. Então a gente ainda está conseguindo calcular as coisas de uma forma muito realista. Isso é muito bacana. E aí a gente vai ter às 18 horas e 12 minutos a conjunção de nódo norte com Quirón e o nódo sul fazendo oposição a esse Quirón. Então aqui a gente já vai começar a ter as nossas feridas tocadas, talvez a gente consiga perceber aqueles ciclos viciosos, situações que a gente não quer mais carregar e esse norte comece a mostrar para a gente qual a direção ir para você sair desse looping aqui eterno. Se você quer fugir de alguma prisão em que você está preso, das suas próprias ideias, da sua própria percepção de vida, dos seus valores, do seu auto-amor, de quem você é, nesse momento, Quirón está sendo apontado para o norte, que ele precisa ir. Como resolver? Lembrando que, ao mesmo tempo, Marte e Vênus já estão se aproximando, já estão nessa conjunção. E aí, para finalizar o dia, às 19 horas, nós temos a Lua aqui no signo de Câncer, conversando com Júpiter. E essa conversa desses dois traz para a gente um aconchego. É como se a gente confiasse que, de alguma forma, estamos seguros. Mesmo que a gente passe por mudanças, mesmo que a gente aceite o novo que está vindo, aquilo que a gente está sentindo pela Vênus ali, né? O que a gente quer mudar realmente, do que a gente quer se libertar com Quirón e Nó do Norte unidos. Esse aspecto traz pra gente essa sensação, vai dar certo, dá para confiar, confia. É como se a gente tivesse um padrinho no céu tomando conta da gente. Então essa é a energia da segunda-feira. E é claro, a Lua aqui conversando com Júpiter, a gente pode fechar esse dia com bons negócios, eliminando o que precisa ser eliminado para que a gente consiga expandir, para que a gente consiga abrir espaço para aquilo que está fértil. Lembrando, se a gente não abrir espaço, sementes que podem dar frutos maravilhosos vão ficar de fora. Tem sementes extremamente férteis aí no ar. Se a gente estiver com essa energia de touro abarrotada de coisas, apegado a sementes que já não estão férteis, aí a gente não vai conseguir abrir espaço e adubar essa terra para receber essas sementes férteis que estão aí, disponíveis no céu. Então esse dia, essa segunda-feira, está mostrando para a gente, adube a sua terra, porque tudo tende a crescer se você abrir esse espaço. Aí a gente vai para terça-feira, dia 20, onde a gente tem a Lua, então, aqui fazendo quadratura para os nodos e ao mesmo tempo conversando com Urano. Essa quadratura com os nodos é justamente o ficar apegado ao seu baú de lembranças do passado. Aqui não é um dia para a gente ficar abrindo o baú de lembranças, abrindo fotos antigas, buscando memórias do passado, ficar saudosista do que já foi, nada disso. Aqui a gente precisa realmente focar no que precisa ser feito e curado, nas decisões que a gente está tomando, do que a gente quer se libertar. E aí vem esse aspecto de Lua e Urano. Se você quer se libertar, a Lua e Urano estão conversando aí, mas se você ficar lá apegado aos seus baús do passado ou ao seu museu de lembranças, de repente você volte para o nó do sul e continue naquele ciclo vicioso. Então preste atenção nessa terça-feira que ela está muito importante nesse sentido. Já na quarta-feira, nós temos a Lua conversando com Netuno, em Peixes,
Lembrando que o Sol já está em Peixes, então a nossa sensibilidade está afloradíssima e esse dia vale a pena você se conectar em suas orações, nas suas meditações. É uma manhã também, né, uma virada de terça para quarta-feira em que você pode recarregar as suas baterias, porque Lua e Netuno falam muito disso. Se você quiser recarregar as suas baterias, é aquele momento para você se isolar, para você fazer essa respiração, para você se conectar com a sua energia interior, descansar e se reenergizar. Porque aí, às 10h40, a Lua entra no signo de Leão. E aí, a Lua entrando no signo de Leão, a gente já vê que a Lua vai começar a fazer oposição aos planetas que estão lá em Aquário. Então, do período da tarde, do meio-dia até quinta-feira, a gente já começa a sentir essa energia. Primeiro que a gente começa com a Lua aqui em Leão, fazendo oposição a Plutão em Aquário, é um incômodo. Plutão está todo iluminado para essa Lua e está falando para a Lua: aonde está o seu orgulho, aonde está a sua vaidade, aonde está seu apego, aonde está a sua insegurança, o que está acontecendo com você que você não está conseguindo soltar, ser você mesmo, ser original, expressar a sua verdadeira vontade, o que te falta? Aí de repente a Lua vai lá e conversa com Marte, conversa com Vênus e ao mesmo tempo Vênus e Marte já estão em conjunção. Então quarta e quinta-feira são dias em que a gente vai ser muito chacoalhado, que talvez a gente seja provocado, seja incomodado, ou talvez a gente consiga ver coisas que antes a gente não via, controle de pessoas que antes a gente não percebia, prisões que a gente está, que a gente não tinha noção das celas que estavam nos mantendo reféns. Esse é um dia libertador, desafiador e extremamente libertador. E aí, logo depois, a gente tem a Lua fazendo quadratura a Júpiter. Isso tudo na virada de quarta para quinta-feira, gente. Aí às 6h39, a Lua faz quadratura com Júpiter. Só que o Sol está lá em Peixes. Então aqui a gente está com um chamado, mais uma vez: solte os seus apegos, dissolva aquilo que você está apegado, encontre a sua verdadeira conexão com quem você é, com as suas habilidades, com a sua criança interior, com a sua alegria, com o seu bem-estar. Seja feliz, busque esse encontro de você com você mesmo. E no momento que a gente está sendo chamado para isso, tudo isso aqui está sendo revelado. Lembrando que a Lua aqui, ela já está quase cheia. Então ela está se revelando para a gente, abrindo as cortinas do palco. E esse palco, com essas cortinas sendo abertas, a gente está aqui e muitas coisinhas que estão ali na coxia, que estão ali por detrás das cortinas, vão ser reveladas. E é aí que a gente se vira e percebe: eita, tem coisa aqui que antes eu não via. Tanto em relação aos outros, quanto em relação a nós mesmos. Prisões e percepções distorcidas que a gente tinha em relação às pessoas e às situações, em que a gente se colocou, a gente se permitiu, a responsabilidade é nossa de cuidar disso, de reorganizar, de reajustar as coisas. E quando a Lua entrar em Virgem é quando a gente vai organizar a casa, é quando a gente vai colocar tudo nos seus devidos lugares. A gente vai ter essa percepção de como organizar essas questões. Só que Mercúrio já vai ter entrado no signo de Peixes. Então, a Lua em Virgem com Mercúrio em Peixes, não adianta usar a lógica, não adianta usar pensamentos estratégicos. Aqui a percepção ela vai ser sutil, ela vai ser muito criativa, muito simbólica. É um tipo de informação que palavras não definem, que a razão não define. Então, aquilo que não tem tradução vai ser trazido para a gente, mas a gente só consegue perceber pelo sentimento, pela sensibilidade e não pela razão, não pela lógica. E aí a gente vai para essa sexta-feira, né, que é como eu falei, desse Mercúrio em Peixes. Mercúrio entrando no signo de Peixes, é um Mercúrio que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente não entende a forma que ele trabalha na energia pisciana. Se a gente tentar usar esse Mercúrio em Peixes, como a gente estava usando em Aquário, esquece. Aí a gente vai ficar perdido, confuso, talvez a gente confunda as pessoas, talvez a gente não consiga passar a informação de forma clara, a gente não consiga entender as informações de forma clara, e isso pode trazer muita bagunça, muito desentendimento. O importante é a gente entender que Mercúrio no signo de Peixes é um Mercúrio que fala uma linguagem
própria. É uma linguagem extremamente lúdica, sensível, simbólica. É aquilo que a gente não consegue expressar em palavras, mas a gente consegue sentir e entende perfeitamente pelos nossos sentimentos o que aquilo quer dizer, mas quando a gente tenta explicar em palavras, pela razão a gente não consegue. E tá tudo bem, você não precisa explicar tudo o que você está vendo, tudo o que você está sentindo. Simplesmente sinta, entenda o recado que esse Mercúrio vai te passar, guarda para você e quando você estiver preparado, talvez você consiga expressar. E você pode expressar com esse Mercúrio em forma de arte, de música, de dança, por ferramentas místicas, como de repente um tarô, runas, cristais. Você pode expressar esse Mercúrio em rituais, em magia, em uma conversa com os seus guias espirituais, com seus anjos, com Deus, seja quem for que você acredite, é essa comunicação, é esse tipo de expressão. De repente você pode escrever algo por símbolos no seu diário, no seu planner, utilizar esses símbolos ou psicografar alguma coisa, coisas do tipo, sabe? A nossa mente ela vai ficar super criativa, imaginativa e todas as informações que partirem desse Mercúrio em Peixes, elas podem ter um sentido que talvez a gente não compreenda agora, mas depois a gente venha compreender. Então é isso que a gente tem aí de Mercúrio no signo de Peixes. E aí a Lua entra no signo de Virgem. Isso na sexta-feira. Aí no sábado a Lua vai fazer oposição a Mercúrio, obviamente, né? Mercúrio acabou de entrar no signo de Peixes. Isso a 1h51. E às 9h30 da manhã, do horário de Brasília, quando a gente vai ter essa oposição de Sol e Lua. É a Lua cheia chegando pra gente no signo de Virgem, lembrando que é da lunação aquariana. Então esse é o mapa da Lua cheia, com todos esses aspectos. Para quem quiser já ir estudando, vai estudando, mas pode deixar que eu vou fazer o vídeo da Lua cheia para vocês, tá bom? O sábado é o dia em que a gente vai ter o ápice dessa lunação aquariana, é onde a gente transborda as nossas emoções, é onde a gente sente tudo, percebe tudo, também é onde as coisas se revelam, se mostram, então muitas coisas podem ser reveladas, mas aí a gente vai ter que prestar atenção aos detalhes, porque se a gente não prestar atenção aos detalhes, as coisas podem se perder. É aquela pecinha essencial para montar o quebra-cabeça, entende? Se a gente não prestar atenção no formatinho das peças do quebra-cabeça, a gente não vai conseguir montar o quadro todo. Então, mas isso tudo eu vou explicar para vocês na Lua cheia. Aí a gente vai para domingo. De sábado para domingo a gente já vai ter a Vênus fazendo quadratura aqui para Júpiter, né? Então a gente vai ter essa quadratura poderosa, inclusive Vênus e logo depois Marte também vai fazer, porque eles ainda estão juntinhos aqui, né? Aqui a gente pode encontrar, de repente, ideias conflituosas, de repente pessoas que venham a debater com você, a colocar uma ideia que pode ir de encontro àquela ideia que você está tendo de libertação, e alguém pode chegar e falar para você, mas se você fizer isso, criar intriga, colocar uma sementinha do mal na nossa cabeça e trazer um desconforto para a gente, né? Então domingo talvez a gente inicie com essa energia. É importante tomar cuidado com essas conversas, de você realmente se conectar com a sua essência, com a sua verdade, ponderar muito bem aquilo que as pessoas podem vir a dizer. Se você perceber que tem pessoas que estão querendo te puxar para um quadro que está sendo revelado pela Lua cheia, né? Então, de repente você está percebendo as pessoas e está percebendo esse detalhe, e esse detalhe, de repente, aquele detalhe que a pessoa está querendo te trazer de volta para as prisões, para o cercado dela, aí desconfia. E pode ser que a gente tenha muito burburinho em torno da gente. Muitas pessoas talvez se incomodem com o fato da gente estar criando asas e batendo essas asas e voando para fora dali. Então esse dia pode ser um pouquinho assim, mas a Lua conversando aqui com Urano vai nos auxiliar em muito a manter o nosso foco nas mudanças e transformações e fins que a gente está colocando, né? Então é o fechamento da lunação aquariana no sentido de iluminação dessa lua, chegamos ao ápice, aqui está esse ápice, e é você se transformar, se revelar para si mesmo e se revelar para o mundo. Algumas pessoas podem não gostar de você tirar suas máscaras sociais e fugir daquele mundo em que elas estão te aprisionando, às vezes por pressão, por chantagem, por controle, e de repente você bate asas ali e vai embora. O que acontece com essas pessoas? Elas vão ali ficar enfurecidas.
e colocando ideias, Júpiter, crenças, trazendo aquelas crenças limitantes de volta para colocar na sua cabeça e você sentir medo, insegurança e voltar para aquele lugar. Então não se deixe levar por essas questões aí no domingo, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana, para essa semana que vai do dia 19 ao dia 25 de fevereiro de 2024. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais que estão aqui. Tem aqui as redes sociais do Encontros Astrológicos, tem as minhas próprias redes sociais. Inclusive, no canal Débora Mexica Oficial, eu fiz um vídeo falando sobre a evolução humana em relação a Plutão em Aquário, Netuno e Saturno que vão entrar em Áries, e Urano que vai entrar em Gêmeos. Lembre-se de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. Lembre-se de deixar o seu comentário aqui embaixo, de se inscrever no canal, de acionar o sininho, de se tornar membro. E caso vocês queiram mais informações, tem o meu site ali para vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês, desejo para todos uma linda semana. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.